O meu irmão me chamou tremendo de medo, dizendo para olhar debaixo da cama dele, porque achava que tinha um monstro lá. Quando eu olhei, me surpreendi ao ver o meu irmão debaixo da cama, dizendo: "Irmão, tem um monstro em cima da cama." Olá, amante do terror. Histórias de terror existem há muito tempo, e isso é um fato inegável. Elas eram contadas ao redor de uma fogueira para só passar o tempo com uma boa sensação de terror. É um entretenimento saudável, mas geralmente, quando a gente vai pensar em alguma história de terror, a gente já pensa logo naquelas que são longas, que tem uma construção complexa, um cenário muito bem escrito, personagens quase marcantes, enfim, todas essas coisas. E geralmente, quando a gente para ver todas essas coisas, a história que é contada é bem longa. Até porque precisa de um bom tempo e um bom número de sentenças pra, ter um plot bacana. Mas você sabia que pra passar medo, você não precisa necessariamente de uma história grande? Você só precisa de 3 coisas: introdução, dúvida e plot twist. E você consegue essas 2 coisas com apenas 2 sentenças. Aí, a gente chega no vídeo que você está assistindo aqui agora. Histórias de terror que podem ser contadas em apenas 2 sentenças. Eu selecionei algumas aqui e depois você me diz o que você achou. Lembrando que boa parte dessas histórias foram tiradas lá do Reddit e outras lá do canal Let's Read. Então, se você tem interesse em ver mais histórias desse tipo, no meio da madrugada, recomendo que você passe lá e veja mais algumas histórias que podem fazer você se sujar de medo com apenas 2 míseras sentenças. Então, sem mais enrolações, vamos para as histórias. Eu passei a alimentar meu cachorro com uma dieta vegana há pelo menos 1 mês. E ele tá muito saudável, então parem de falar para eu dar carne para ele. Enquanto eu tava deitado no chão, sangrando até a morte pelo braço, eu percebi que o meu cachorro não tava tão feliz assim com a nova dieta. Essas propagandas alvos da Amazon estavam recomendando roupas de bebê antes de eu saber que a minha esposa estava grávida, como se eles de alguma forma soubessem. Então por que de repente começaram a aparecer propagandas de caixões para bebês? O seu motoboy, ele entregou a minha comida e ele ainda tá mentindo, dizendo que entregou para o meu pai, mesmo eu estando sozinha em casa. Obrigada por confirmar seus status, senhora, ele disse, enquanto eu ouvia uma janela sendo quebrada no andar de baixo. Meu amigo me desafiou a ficar em uma sala decrépita por meia hora por $200. Tem uma escultura em forma de amendoim no canto, com um grafite bem esquisito como rosto. Toda vez que eu ando pela casa de noite, eu escuto um eco bem suave de passos atrás de mim, sempre sincronizados com os meus. Noite passada, quando eu decidi parar e confrontar os meus medos, os passos continuaram passando por mim. Eu pensei que não tinha ninguém lá. Quando eu ouvi que o meu irmão estava no hospital depois de ter uma overdose de remédios prescritos, eu corri para ficar do lado dele. "Da próxima vez," eu sussurrei suavemente para ele, me debruçando sobre a cama do hospital para lhe dar um abraço gentil. "Vira a garrafa toda." Você lembra como a guerra nuclear começou? Não? Não se preocupe, o loop vai recomeçar em breve. Para vencer a guerra e criar o seu império, o rei prometeu aos deuses que sacrificaria a primeira pessoa que o recebesse assim que voltasse da guerra. Ele instantaneamente se arrependeu da sua fome por poder quando a sua filhinha o recebeu enquanto ele ainda estava na estrada. Meu pai tá agindo muito estranho. Ele fica tentando me convencer de que a mamãe tá morta. Eu fiz o mesmo chá pra avó antes deles a levarem embora e ele disse que ela tava só dormindo. Então, eu não sei por que ele fica repetindo isso. Eu sempre experienciei o medo quando vi o meu demônio da paralisia do sono, mas eu nunca senti mais medo como quando eu o vi encolhido no canto, encarando algo atrás de mim. As pessoas vivem dizendo que uma pistola calibre 22 não seria suficiente para me salvar de um ataque de urso. Mas, com um tiro certeiro no joelho da minha esposa, eu consegui correr para longe sem problema. Meus vizinhos tinham 2 filhos e se mudaram depois que um deles desapareceu e nunca foi encontrado. Eu fiquei triste, porque eu nunca tive a chance de completar o conjunto.
E essas aqui foram as histórias tiradas do Reddit. Agora a gente vai estar olhando no canal Let's Read, que também contou algumas histórias, só que agora com animações. Acho que esse aqui é um dos maiores medos que as pessoas têm. Ser enterradas vivas, um lugar escuro, claustrofóbico e que vai te matando pouco a pouco, acabando com a sua respiração. I was having a pleasant dream when what sounded like hammering woke me. After that, I could barely hear the muffled sound of dirt covering the coffin over my own scream. Espelhos sempre foram o alvo de muitas histórias de terror, e eu acho que essa aqui representa muito bem. I woke up to hear knocking on glass. At first, I thought it was the window, until I heard it come from the mirror again. Ter uma foto de você dormindo no seu celular já seria muito bizarro. Agora, imagina você tendo uma foto sua dormindo enquanto você mora sozinho. There was a picture in my phone of me sleeping. I live alone. Existem muitas lendas que falam sobre criaturas que te atacam durante o sono. Agora, imagina você ter um sonho que te avisa que uma delas vai arrancar o seu coração em um horário específico. 00:07. The last thing I saw was my alarm clock flashing 12:07 before she pushed her long, rotting nails through my chest, her other hand muffling my scream. I sat bolt upright, relieved it was only a dream, but as I saw my alarm clock read 12:06, I heard my closet door creak open. Dizem que gatos têm um sentido para coisas sobrenaturais. Muitos acreditam, muitos não. E nesse caso, seria bom ter acreditado. I always thought my cat had a staring problem. She always seemed fixated on my face. Until one day, when I realized that she was always looking just behind me. Que nem eu disse, histórias só com 2 sentenças podem ser bem assustadoras, e é nesse momento que você deve me perguntar por quê? Por causa de uma coisinha bem pequenininha chamada imaginação. Acredite se quiser, a sua mente pode imaginar os piores cenários possíveis inconscientemente, com as imagens mais grotescas que você pode pensar, de um jeito que, quanto mais você imagina, pior a situação fica, mais grotescas as imagens se tornam. Piores são os filmes que você mesmo cria na sua própria cabeça, que o seu próprio cérebro te faz pensar. E eu acho que é por isso que essas animações feitas pelo Let's Read causam tanto desconforto, porque eu acho que é exatamente assim que a sua mente imagina quando você está lendo essas histórias curtas de apenas 2 sentenças. Esse canal consegue passar toda essa imaginação de um jeito bizarramente preciso. É assim que você imagina quando você lê. Então a chave para criar uma história de 2 sentenças é você fazer com que as pessoas usem as suas próprias imaginações para criar um cenário ainda pior do que aquele que você originalmente pensaria caso fosse criar uma narrativa mais longa e mais elaborada. Mas, claro, vamos pisar um pouco no freio. Não vai pensando que é uma coisa fácil de se fazer. Se você for mesmo agora lá no Reddit e dar uma lida nas histórias de terror de 2 sentenças, você vai notar um monte de porcaria. Porque exige uma criatividade ainda maior do que criar uma história longa, se duvidar. E criatividade é uma coisa que nem todo mundo tem, infelizmente. Ou felizmente, vai saber. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou das histórias de 2 sentenças? E até onde uma história de terror poderia ser resumida?